É um texto que nos apresenta glória a Deus, nos apresenta Jesus demonstrando o seu poder sobre as enfermidades. Jesus, ele curou muitas pessoas de diversos tipos de enfermidades e doenças. Se você analisar o Novo Testamento, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que é o Evangelho de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber isso, que Jesus, ele curou muitas pessoas de enfermidades e doenças completamente diferentes. Isso mostra que Jesus, ele cura todas as enfermidades, independente de que tipo seja essa enfermidade, essa doença. Jesus tem poder de curar. Jesus tem poder de devolver a saúde física para o ser humano. Jesus tem autoridade para fazer com que qualquer que seja a doença que possa estar sobre o corpo humano seja repreendida, seja tirada, seja arrancada, e a saúde do corpo físico do ser humano seja restabelecida. E nesse texto que acabamos de ler, Jesus vai curar um homem de uma enfermidade, de uma cegueira. Ele era deficiente visual. Jesus, meus irmãos, ele curou alguns cegos na Bíblia Sagrada. Se você analisar o capítulo de número 9 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, Jesus cura um cego de nascença. Jesus cura aquele homem colocando o lodo nos seus olhos, ordenando para que ele fosse até o tanque de Siloé, se lavasse. O homem foi obedecendo a ordem de Jesus, lavou o seu rosto e voltou enxergando. A sua visão, ela foi dada por Jesus. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo de número 10 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, a partir do versículo de número 35, Jesus vai curar o cego Bartimeu, aquele cego que estava à beira do caminho, mendigando, pedindo uma ajuda, pedindo auxílio, para que ele pudesse sobreviver, para que ele pudesse manter a sua vida. Jesus, ele cura aquele homem apenas com uma ordem. Jesus, ele restaura, devolve a sua visão. Jesus, ele curou alguns cegos, dentre esses que eu já falei, mas esse aqui do capítulo de número 8 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, é interessante. Por quê? Porque assim como os outros cegos, existiam alguns procedimentos. Jesus, ele teve que fazer algumas coisas e tomar algumas atitudes para que esse homem, ele recebesse a sua cura, ele recebesse a sua bênção. Por exemplo, quando você lê o capítulo 9 de João, qual foi o procedimento que Jesus utilizou para que aquele homem fosse curado daquela cegueira? Jesus disse para ele: vá até o tanque chamado Siloé. Então Jesus dá uma ordem. Jesus também, ele coloca lodo nos seus olhos. Ele cospe no chão, com o seu dedo ele faz uma espécie de uma pastazinha e ele coloca nos olhos daquele homem. Então Jesus usou esses procedimentos para que ele viesse receber a sua cura, receber o seu milagre. Se você analisar o cego Bartimeu, também alguns procedimentos por Jesus foram tomados, algumas atitudes por Jesus foram tomadas para que o cego Bartimeu pudesse ser curado da cegueira e tivesse a sua visão restabelecida, devolvida. Se você analisa o texto, você percebe isso. Quando Jesus, ele escuta aquele homem clamando, gritando, filho de Davi, o que é que Jesus vai fazer? Jesus vai parar. A primeira atitude de Jesus, ele para. Quando ele para, ele vai mandar que trouxessem o cego até ele. Então Jesus toma a segunda atitude. Quando trouxeram o cego até Jesus, a sua presença, Jesus vai tomar a terceira atitude. O que é que ele vai fazer?
ele vai perguntar para aquele cego: o que é que você quer que eu lhe faça? Então Jesus, depois de ter feito essa pergunta, vai ter a resposta daquele homem, e Jesus vai liberar a palavra de bênção. Vai olhar para ele e vai dizer: a tua fé te salvou, seja curado, vá em paz, receba o seu milagre. Então, quando você analisa os cegos que Jesus curou nos evangelhos, você vai perceber que foi necessário alguns procedimentos, algumas atitudes tomadas por Jesus e pelos cegos, para que eles pudessem receber a sua bênção. E quem está me entendendo, diga amém. Amém. Então foram tomadas algumas atitudes por Jesus e pelos cegos, para que eles recebessem a sua bênção e o seu milagre. E quando a gente analisa esse texto aqui, a gente vai perceber que também algumas atitudes Jesus vai tomar, vai realizar, para que esse homem ele recebesse a sua cura e recebesse o seu milagre. Jesus chega em uma cidade chamada Betsaida. E quando Jesus chega nessa cidade, algumas pessoas, a Bíblia não vai dizer quem foi, mas alguém trouxe esse homem até Jesus, até a sua presença. E o texto diz que eles rogaram, eles pediram para que Jesus fizesse um milagre na vida dele. Eles pediram a Jesus para que Jesus abençoasse, tocasse naquele homem, para que ele fosse curado, para que a sua visão fosse restabelecida, para que ele recebesse o seu milagre. E a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus ele ouve aquele pedido daqueles homens, e aquele cego está perante a sua presença, Jesus vai tomar a primeira atitude que contribuiu, que foi essencial, que sem ela esse homem não seria curado daquela enfermidade. O que é que Jesus vai fazer? Analise o texto comigo, o versículo de número 23. Jesus vai tomar a primeira atitude que foi essencial para que esse cego recebesse a sua bênção. E o que é que Jesus vai fazer? O texto diz: e tomando o cego pela mão. Está aqui a primeira atitude que Jesus toma, que sem ela esse homem não seria curado daquela cegueira, é essa: Jesus vai o tomar pela sua mão. Ou seja, Jesus pega esse homem pela mão. Com a sua mão, Jesus segura na sua mão. E isso aqui está nos dando uma mensagem, está nos dando uma verdade a respeito de Jesus. Preste atenção. Quando Jesus pega na mão desse homem, Jesus está passando firmeza para ele. Jesus está passando segurança para ele. Você está entendendo? Você se sente seguro quando alguém pega na sua mão, por exemplo, quando você vai passar em algum lugar de risco, quando você vai atravessar uma ponte, por exemplo. Se você estiver acompanhada, você vai pedir para que essa pessoa pegue na sua mão. E quando ela pegar na sua mão, você vai se sentir mais seguro com aquilo. Você vai se sentir protegido com aquela atitude. Então, quando Jesus pega esse homem pela mão, é isso que Jesus está passando para ele. O que? Segurança. Quando Jesus pega na mão dele, Jesus está transmitindo proteção para ele, segurança para ele. Mas quando Jesus segura na sua mão, Jesus está transmitindo para esse homem uma mensagem poderosa, que para nós também ela faz muito efeito. Jesus pega na sua mão, e quando Jesus pega na sua mão, o que é que ele está dizendo? Jesus está dizendo que está dando firmeza, sustentabilidade para este homem. Louvado seja Deus. Quando eu falo de sustentabilidade, eu me lembro do texto em que Jesus ordena aos discípulos atravessarem o lago, e ele sobe para o monte para orar. Quando os discípulos estão navegando e atravessando o lago, a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, a tempestade se forma, as ondas estão grandes, batendo contra aquela embarcação. E o texto vai dizer que o vento soprava contrário o destino dos discípulos.
Enquanto isso, a Bíblia diz que Jesus aparece por cima das águas, andando tranquilamente. Pedro observa aquela visão e ele vai ficar com medo, assim como os demais discípulos, vai gritar apavorado. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando Jesus percebe o medo, o temor, o pavor dos discípulos, Jesus vai liberar uma palavra, e Jesus vai dizer: não tenham medo, porque sou eu. Não fiquem pensando que é um fantasma que está aqui se apresentando para vocês. Sou eu, Jesus, o vosso mestre, o vosso Senhor, o vosso Salvador. Não tenham medo, fiquem calmos. Porém, quando Pedro escuta essa palavra, a Bíblia diz que Pedro olha para Jesus e vai desafiar, porque Pedro era ousado, e Jesus gosta de crente ousado, viu, irmãos? Não ousado para fazer o que é errado, não ousado para bater de frente com as pessoas, não é uma ousadia que venha fazer com que você desrespeite as pessoas, não, mas é uma ousadia de provocar o seu milagre, de provocar a manifestação da glória de Jesus sobre a sua vida. Olhe para quem está do seu lado, para esse irmão aí, e diga para ele, diga para ela: seja ousado, meu irmão, seja ousada, minha irmã, na presença do Senhor Jesus. Então Pedro vai provocar. Olhe para mim, o que é que Pedro vai fazer? Ele vai olhar para Jesus e vai provocar uma demonstração daquilo que Jesus acabou de falar de forma concreta e de forma real. Olhe para mim, o que foi que Jesus falou? Qual foi a certeza que Jesus deu? Que era ele, que não era um fantasma. Aí Pedro olha e vai dizer: tá bom, se for o Senhor mesmo, se o que o Senhor acabou de falar for verdade, eu quero uma prova, eu quero uma demonstração. Fala, Pedro, o que é que tu quer? Faça com que eu também ande por cima das águas. Meus irmãos, olhem bem para mim. Alguém, quando olha para esse texto, critica Pedro, detona Pedro, e dizem assim: Pedro afundou, Pedro teve medo do vento, teve medo da tempestade e afundou, quase ia morrer afogado. Quando alguém olha para esse texto, só vê a parte que Pedro afundou. Isso é interessante, porque alguém faz questão de só notar o nosso fracasso. Já percebeu? Você acerta uma vez, você acerta 20 vezes, você acerta 80 vezes, você acerta 99 vezes, mas alguém só faz questão de ver o único erro que você acabou de cometer. Alguém tem essa capacidade. Então Pedro vai dizer: se é verdade, faça com que eu ande também. E a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e Jesus vai convidar: vem, Pedro, sai do barco. Então Pedro começa a andar por cima das águas. Ele vai andando por cima das águas. Ele vai andando por cima das águas. Em toda a história da Bíblia Sagrada, o único que andou por cima das águas foi Jesus. Depois de Jesus, somente Pedro e nenhum outro mais andou por cima das águas. Moisés, Deus abriu o mar e ele passou a pés enxutos, mas com Pedro foi diferente. Jesus fez ele andar por cima. Aleluia! Jesus fez ele andar por cima. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: na vida de alguns eu abro o mar para ele passar. É milagre, mas na sua vida eu faço diferente. Eu faço você passar por cima. Eu faço você passar por cima. Eu faço você passar por cima. Quem acredita nesta palavra? Diga glória para o nome do Senhor Jesus. Então veja bem, Pedro está andando por cima das águas. Pedro está andando por cima das águas. O vento sopra, ele teme. Escute, ele fica com medo. E o que é que vai acontecer? O medo vai ofuscar a fé de Pedro e ele vai começar a afundar. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele clama, ele grita. Quando ele percebe que ele está afundando, irmãos, e que ele vai morrer afogado, o que é que ele faz?
faz? Ele vai pedir a ajuda de Jesus, porque naquele momento a única solução seria Jesus, irmãos. André não salvaria ele, Tiago não salvaria ele, João não salvaria ele, Filipe não salvaria ele, nenhum dos outros discípulos que estavam dentro do barco poderiam salvar a Pedro, somente Jesus. Olhe para mim, porque tem momentos na nossa vida que ninguém consegue nos ajudar, que ninguém consegue fazer nada por nós, somente Ele, somente o poder dele. Tem momento que é só Jesus da nossa vida e mais ninguém. Aleluia. Então, quando Pedro percebe que vai morrer, ele clama: Senhor, socorre-me, me ajuda, eu vou morrer. Aí a Bíblia diz que Jesus se aproxima de Pedro, e o que é que Jesus vai fazer? Vai estender a mão. Olha a palavra, Jesus vai estender a mão para Pedro, vai segurar na mão de Pedro, colocar Pedro de pé, censurar a sua falta de fé por conta do momento, mas Jesus vai erguê-lo, segurar nas suas mãos e vai voltar com Pedro para dentro do barco sem afundar. Agora preste atenção, quando Pedro sai do barco para ir de encontro a Jesus, somente apoiado na sua fé e no que Jesus acabou de dizer, a Bíblia diz que no meio do caminho, meus irmãos, Pedro teve medo, perdeu a fé e começou a afundar. Agora vê que coisa gloriosa, quando Pedro afunda, que clama por Jesus, e Jesus estende as mãos para ele e coloca ele de pé em cima das águas, em meio à tempestade, e volta com ele para o barco. Leia o texto. Pedro não afunda, Pedro não naufraga, Pedro não está com medo, Pedro não tem falta de fé, Pedro não vai morrer afogado. Por quê? Porque uma coisa é ir apoiado na fé sem Jesus, outra coisa é voltar de mãos dadas com aquele que manda no vento, que manda no mar, que manda no céu e que manda na terra. Pegue na mão de quem está do seu lado, por gentileza, por favor. Aleluia. Aumenta só um pouquinho esse hino que tu colocou aí. Segura na mão desse irmão e você vai profetizar para ele agora. Diga para ele, diga para ela: uma coisa é ir sem Jesus, uma coisa é ir apoiado na sua fé, outra coisa é voltar de mãos dadas com o mestre. Aleluia. Ele dá sustentabilidade, ele te sustenta e ele não te deixa afundar. Quando Jesus pega na mão do cego, o que é que Jesus está dizendo para ele? Eu te dou sustentabilidade. Você não entendeu? Eu vou repetir. Jesus estava dizendo: eu te dou sustentabilidade, eu te dou base, aleluia, eu te seguro, eu te sustento. Olha para mim, no capítulo de número 41 e versículo de número 10 do livro do profeta Isaías, Deus gritou para Israel e Deus disse: não temas, porque eu te ajudo, Israel. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e eu te sustento com a destra fiel, com a minha mão direita. Aí no versículo de número 13, Deus vai dizer para Israel, Deus vai gritar usando o profeta Isaías, e veja o que Deus diz, capítulo de número 41 e versículo de número 13: porque eu, Senhor teu Deus, Israel, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Olha para mim, quando Jesus pega na mão do cego, Jesus está dizendo: não temas, eu te sustento, não temas, eu te ajudo, não temas, a minha destra fiel te mantém de pé, te mantém firme, te mantém na palavra. Eita glória, aleluia. Alguém pode glorificar o nome daquele que sustenta, adorar o nome daquele que dá força, adorar o nome daquele que é base firme, é base sólida. Olha para mim, alguém até pode olhar para mim, para você e dizer: ele está sozinho, ela está caminhando sozinha, e daqui uns dias vai parar, daqui uns dias vai cair, daqui uns dias vai afundar, daqui uns dias vai desistir. Mas alguém não está vendo, e alguém não consegue ver que quem está do teu lado está te sustentando, está te segurando. Olha para mim, alguém não entende o porquê você não cai, alguém não entende o porquê você não desiste, alguém não entende o porquê que você não afunda, alguém não entende
o porquê que você não se prostra no chão, e alguém não sabe que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, quem te sustenta, quem te segura, quem te dá força para você caminhar e para você chegar do outro lado. Aleluia! Ele segura na tua mão, ele segura na minha mão. Aí Jesus olha para o cego e pega na mão dele. Diga para quem está do seu lado nessa noite. Não, irmão, vai, fala, tá de brincadeira, né? Nessa noite, Jesus te toma. Fala bem forte, Jesus te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, porque eu te sustento, porque eu te seguro, porque eu te levanto, eu te coloco de pé. Eu sou a tua base, ai, eu sou a tua estrutura, eu sou a tua base sólida. Eu seguro você na minha presença, porque se fosse pelas tuas forças você já tinha desistido, você já tinha parado, você já tinha voltado atrás. Olha para mim, nem você mesmo sabe como consegue suportar tanta coisa, nem você mesmo consegue entender, aleluia, como você consegue caminhar tão longe diante de tanta dificuldade e tanta luta. O segredo está aqui, é Jesus segurando na tua mão, é Jesus segurando na nossa mão. Aleluia. Então Jesus pega na mão dele. A primeira atitude que Jesus toma é essa. Jesus pega na mão do cego, dizendo para ele: eu te dou sustentabilidade, eu te sustento, eu te seguro. Mas analise o texto. Jesus vai tomar uma segunda atitude que é interessante. A Bíblia diz que Jesus vai levar o cego para fora da aldeia. Escuta isso aqui. Quando Jesus pega na mão dele, Jesus vai o conduzir para fora da aldeia. Que aldeia? Betsaida, onde Jesus chegou e onde o cego estava. Agora escuta, Jesus levou ele para fora da aldeia, e fora da aldeia de Betsaida, Jesus curou ele. Jesus não curou o cego dentro dessa cidade, Jesus curou o cego fora da cidade. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus poderia curar ele dentro da cidade, sim ou não? Sim. Jesus não poderia dar a visão a esse homem no local onde ele estava, sim ou não? Sim. Sim. Mas veja, analise o texto. Jesus leva ele para fora da cidade, para depois Jesus curá-lo. Por quê? Quando eu fui estudar a respeito dessa cidade chamada Betsaida, eu entendi essa segunda atitude que Jesus tomou para curar o cego. A primeira foi pegar na sua mão, sustentação. A segunda, levá-lo para fora da cidade. Quando eu fui estudar a respeito de Betsaida, eu entendi o porquê Jesus fez isso. Essa cidade, os seus habitantes, eles eram muito sábios, muito estudados, intelectualmente muito bem preparados. Eram pessoas sábias, entendidas, conhecedoras. Você está entendendo? Não eram, sem menosprezar, mas não eram analfabetos. Eram pessoas que sabiam ler, sabiam escrever, sabiam interpretar, sabiam falar outros idiomas, sabe? Eram pessoas preparadas, capacitadas intelectualmente, muito sábias. Mas eu estudando, eu descobri algo a mais. Que os habitantes de Betsaida, dado a essa sabedoria, eles ficaram muito racionais. Você está entendendo? Eles ficaram muito movidos e levados pela razão. E o que é isso? Tudo aquilo que foge o limite da razão deles, eles não acreditam. Vocês estão percebendo? Para vocês entenderem melhor. Quando eles olhavam para esses cegos, o que eles diziam? Esse homem está cego, está vivendo cego e vai morrer cego. Por quê? Porque a medicina da época não conseguia restaurar a visão de alguém.
não conseguia devolver a visão de alguém. Entendeu? Então eles têm esse conhecimento. Qual é a convicção deles? Esse homem não pode, é impossível ele voltar a enxergar. Vocês estão entendendo? Pelo conhecimento, pela sabedoria, a intelectualidade deles, eles ficaram muito racionais. E quando alguma coisa fora do comum, fora da razão, e quando alguma coisa fugisse ou ultrapassasse o limite daquilo que eles conhecem e sabem, como que não pode, isso é impossível, eles não acreditavam. Então o que era que eles faziam? Descartavam uma possibilidade. Por exemplo, se eles vissem alguém dentro do caixão morto, eles diziam: essa pessoa, óbvio, não pode voltar à vida. É óbvio, ela está morta. Isso não existe. Isso foge à nossa lógica. O nosso entendimento não aceita isso. Então eles se tornaram pessoas completamente vazias de fé e de capacidade de acreditar no sobrenatural. Agora olha para mim, para você entender. Quando Jesus chega em Betsaida, o que é que ele vai encontrar? Um ambiente tomado pela incredulidade, falta de fé. Agora responda-me: Jesus pode operar no lugar desse? Jesus pode realizar um milagre no lugar desse? Se todo mundo não está acreditando, Jesus pode fazer um milagre no lugar desse? Se não existe fé, Jesus pode demonstrar o seu poder no lugar desse? Se ninguém acredita que Jesus pode fazer, Jesus vai fazer? Aí Jesus pega o cego pela mão e eu vou te curar. Agora aqui nesse ambiente, não. Eu vou te levar para bem longe daqui, para poder te curar. Aleluia. Escuta. Jesus, ele age, ou melhor dizendo, ele reage baseado na nossa fé. Você está entendendo? Tem gente que diz que se a gente crê, Jesus faz. Se a gente não crê, ele faz do mesmo jeito. Você acredita assim? Existem casos específicos que, independente da nossa fé, ele faz, porque ele é Deus. Por exemplo, quando Jesus ele chega no tanque de Betesda, o homem está 38 anos paralítico, não é isso? Jesus não curou ele? Jesus não levantou ele? Levantou. Jesus exigiu fé dele? Não. Jesus perguntou se ele acreditava? Jesus perguntou se ele tinha fé? Então, Jesus não exige fé, mas ele faz um milagre. Ele está concordando com a incredulidade, não tem nada a ver com isso aqui. Apenas ele está demonstrando o seu poder. Apenas ele está demonstrando a sua soberania. Aleluia. Você está entendendo? Mas quando é um caso em que se exige fé, aí você vai ter que acreditar, meu filho. Não, ele é todo poderoso. Não é bem assim não. Tem coisas que a gente tem que crer. Eu vou provar para vocês. Jesus, quando entra em Jericó, no capítulo de número 20 de Mateus, a Bíblia diz que 2 cegos vêm seguindo Jesus e gritando: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus manda que trouxessem os cegos. Olha para mim. Jesus vai perguntar para eles: vocês acreditam que eu posso fazer isso? Jesus está fazendo o quê? Exigindo fé. Vocês acreditam, que eu posso curar vocês? Aí eles vão dizer para Jesus: sim, Senhor, nós acreditamos. Olha o que Jesus vai dizer: então seja feito conforme vocês acreditam. Você não pegou não? Sabe o que Jesus está dizendo? Existem coisas, Jesus tudo pode fazer, não pode? Pode ou não pode? Você crê nisso? Quem crê nele? Quem crê que ele pode fazer tudo? Que ele tem poder para fazer tudo? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Tudo ele pode, não pode? Mas tem coisas na sua vida e na minha que ele só vai fazer se você crer. Ele só vai fazer se eu acreditar. Não, mas ele é todo poderoso, e daí? Se eu não creio, ele vai fazer? Se eu não acredito, ele vai honrar a minha incredulidade? Porque, preste atenção, quando eu não acredito que Jesus pode fazer alguma coisa e ele faz, sabe o que ele está fazendo comigo? Continua desacreditando, continua sem fé, porque eu não dependo da tua fé para fazer. Eu sou Deus, então eu faço. Então, sabe o que ele está fazendo comigo? Ele está fazendo com que eu me torne um incrédulo eternamente. Afinal de contas, não foi preciso eu acreditar para ele fazer, e ele fez.
Só que Jesus não age assim não, meus irmãos. Ele age em cima da nossa fé. É eu acreditando e Ele fazendo. É eu acreditando e Ele curando. É eu acreditando e Ele renovando. É eu acreditando e Ele abrindo a porta. É eu acreditando e Ele batizando. É eu acreditando e Ele fazendo. É eu acreditando e Ele respondendo a minha fé com o seu poder. Levante a mão que eu vou dizer algo de Deus. Tem milagre nesta noite para quem veio acreditando. Eu vou repetir porque parece que alguém não acreditou. Tem milagre nesta noite para quem veio crendo. Tem milagre nesta noite para quem veio acreditando. Tem milagre nesta noite para quem veio crendo. Tem milagre nesta noite para quem veio acreditando. Escute o que eu vou dizer nesta noite. Se você veio crendo, se prepare, porque vai voltar abençoado. Se você veio acreditando, se prepare, porque vai voltar de posse da bênção. Porque Jesus não despede alguém de mãos vazias quando crê no seu poder. Quando crê no seu poder. E nesta noite tem resposta de milagre para nós. Tem resposta de milagre para nossa fé. Aleluia. Então Jesus leva ele para fora da aldeia. Jesus arrasta ele para fora da aldeia. Olhe para mim, eu encerro aqui. Quando Jesus leva ele para fora da aldeia, o que é que Jesus está dizendo para ele? Vá para bem longe da incredulidade. Quando Jesus arrasta ele para fora daquela cidade, Jesus está dizendo assim, ó: você quer viver milagre? Você quer ver o meu poder na sua vida? Fuja da incredulidade. Fuja da falta de fé. Você quer ver milagre, quer ver o poder de Deus na sua vida? Permaneça crendo, irmão. Permaneça acreditando. Deixa eu dizer algo para vocês. Para Jesus fazer aquilo que eu necessito, aquilo que eu desejo, para Jesus fazer um milagre na minha vida, Jesus depende unicamente que eu acredite nisso. Independente se alguém que está ao meu redor acredita ou não, se eu acredito, para Jesus já é o bastante. Então eu quero lhe dar um conselho: não deixe, não permita que ninguém ofusque a sua fé, apague a sua fé. Já viu? Tem pessoas que é tão crua, é tão, meu Deus, é tão morta, é tão vazia, que ela tenta te desmotivar naquilo que você crê com alma, corpo e espírito. Já percebeu? Você fala e diz assim: rapaz, eu vou conseguir isso aqui, eu vou fazer isso aqui, Deus vai abençoar, vai dar certo. A pessoa é tão vazia, ela é tão morta, ela está tão seca, que ela tenta te convencer de que não vai dar certo, de que não vai conseguir, de que é impossível, de que é difícil. Ela tenta colocar na tua cabeça, mas não é porque você não crê, é porque a pessoa, ela não tem fé para si própria. Você está entendendo? Porque geralmente é assim: se eu não acredito, sabe? Se não acontece